Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila e hoje nós iremos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá? Eu coloquei aqui um mapa para que vocês pudessem se situar melhor sobre quais países compuseram essa guerra. A Grande Guerra ou a Primeira Guerra Mundial, todas as duas formas de chamá-la estão certas. Uma vez que ela passou a ser chamada de Primeira Guerra Mundial, somente após a Segunda Guerra, como um modo de diferenciar as duas guerras. O estopim para esta guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, no dia 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo. Ele era herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Juntamente com a sua esposa Sofia, eles foram assassinados por Gravilo Príncipe, que havia ido a Sarajevo justamente com a intenção de matar o arquiduque com outros 5 companheiros, todos estes armados ali pela organização secreta nacionalista sérvia Mão Negra. Então, o assassinato do arquiduque e da sua esposa se tornou a faísca que inflamaria a pólvora acumulada por décadas, apesar das tentativas de formar alianças de maneira de dissuadir o sentimento de vingança latente em muitos países. Podemos então dividir a guerra em 3 fases. A primeira é composta ali pela movimentação das forças, a ofensiva da Alemanha sobre a França e a contraofensiva francesa, juntamente com o equilíbrio das forças. A segunda é a Guerra das Trincheiras, a garantia de posições, e também é marcada por um período de grande desgaste de tropas. Já a terceira fase é caracterizada pela entrada de outros países na guerra, como os Estados Unidos, e a saída da Rússia com a assinatura do Acordo de Paz com a Alemanha. A formação das tríplices ocorreu quando o Império Austro-Húngaro enviou um ultimato à Sérvia. Então, o imperador Francisco José, que governava desde o ano de 1848, ele se deixou convencer de que essa era a única maneira de disciplinar, de uma vez por todas, o nacionalismo sérvio. O imperador alemão Guilherme II, ele lhe assegurou seu total apoio. No caso do César Nicolau II, apoiar militarmente o reino de Sérvia. Então, antes mesmo de ver rejeitado ali o ultimato, os exércitos de metade da Europa, eles se mobilizaram e a situação ela começou a se inclinar ali para os indícios de que realmente ocorreria uma guerra. Então, no ano de 1914, mais precisamente no dia 28 de julho, o Império Austro-Húngaro, apoiado pelo Império Alemão, ele declarou guerra à Sérvia, que era apoiada pelo Império Russo, que era aliado da França, que por sua vez era aliado da Grã-Bretanha. Então, formou assim 2 frentes de guerra. A frente das potências centrais, no caso, a Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, pela Itália e pela Áustria-Hungria, e à frente das potências aliadas, no caso, a Tríplice Entente, que era composta pela Rússia, pela França e pela Inglaterra. A guerra, ela trouxe consigo um evento assim, foi um evento que mudou profundamente todo mundo, não somente a Europa, que foi o principal teatro ali das operações militares, né? Ela ocasionou o nascimento de um novo mundo, com o fim ali dos seculares impérios que haviam conseguido sobreviver às reformas e às revoluções dentro do país, causou o surgimento de novos estados e o aparecimento de novas potências a níveis globais, trouxe também consigo feridas materiais e espirituais, deixando um rastro impressionante de mortos, mutilados e gerando também milhões de refugiados, uma vez que estes não se sentiam mais à vontade no seu próprio lar. Ela foi então um divisor de águas na história do século passado, uma vez que por sua causa o mundo todo, não apenas os países envolvidos na guerra, sofreram ali mudanças extremamente radicais, tanto na estrutura geopolítica quanto na dinâmica econômica. A Igreja Cristã e o mundo socialista, eles condenavam o recurso das armas. Então, nas primeiras semanas de guerra, entre os combatentes, desde o general até o soldado, era difundida e enraizada a ideia de que a guerra seria rápida e que seria bem sucedida, quando na realidade a mesma durou 4 longos anos, gerando ali rancores
e feridas que iriam explodir novamente em uma nova guerra 2 décadas depois. A Primeira Guerra ela foi dividida pela formação de um longo fronte, né, dividido em 3 frontes. O fronte do Canal da Mancha até a Suíça. Neste fronte, a Guerra das Trincheiras se tornou a principal característica, apesar das tentativas de mudar o cenário ali de guerra com os planos que só trouxeram uma nova carnificina. No fronte oriental, a guerra ela foi bem mais movimentada desde o princípio, uma vez que os russos eles lutaram contra os alemães e austro-húngaros com altos e baixos, tanto que houveram avanços e recuos ali nas primeiras semanas, até que a linha de fogo ela se centralizou para logo em seguida mudar novamente. Já no fronte meridional, a Sérvia ela pareceu ser capaz de resistir à expedição punitiva do Império Austro-Húngaro, expedição essa que resultou em um fracasso mesmo após o avanço ilusório que esta teve. Na Guerra das Trincheiras, podemos perceber que, por um lado, esta buscou ampliar o número de soldados envolvidos na guerra, como, por exemplo, a entrada da Itália, em 24 de maio de 1914, ao lado dos aliados, que aceitaram suas exigências de ampliação territorial às custas do Império Austro-Húngaro, e também a entrada de novos países como a Bulgária, em 6 de setembro de 1915, aliada às potências centrais, que trouxe algumas mudanças no cenário militar, como o colapso da Sérvia e a ocupação da Romênia algumas semanas após a sua entrada na guerra ao lado dos aliados. E causou também a ilusão de que a guerra ela terminaria em breve, pois ela permitiu que as potências centrais elas tivessem em suas mãos tanto os recursos alimentares quanto os recursos econômicos. Já por outro lado, ela tentou expandir o número de combatentes e abrir ali novos frontes, com operações militares condenadas ao fracasso desde a sua concepção, como no caso do desembarque de um contingente de tropas anglo-francesas em Dardanelos, operação esta que foi um fracasso e que deixou milhares de mortos em campos. Diante de todos esses fracassos nos planos militares, que não levavam à vitória, mas ao contrário, né, tinham um alto custo da vida humana, se notava então sinais de cansaço e da desilusão que havia denominado ali todo o soldado, tanto o soldado que estava na linha de frente, quanto os civis que estavam presentes na retaguarda. Então, neste contexto, algo deveria ser feito para acabar com a guerra. E é aí que a Igreja Católica ela entra com um papel fundamental, onde o Papa Bento XV ele clamava pela paz, tentando de todas as formas, e entrando ali em contato com todos os campos, alcançar o cessar-fogo, como um primeiro passo da paz. E em 1917, com os acontecimentos, terminaram ali de varrer de uma vez por todas essas tentativas de chegar a uma paz sem vencedores e nem vencidos. E aí que a gente vê 2 fatores que mudaram completamente a guerra no ano de 1917, que foi a Revolução Russa, visto que na Rússia a situação estava comprometida, a economia estava à beira de um colapso e a sociedade estava em plena ebulição. Mesmo no campo de batalha, em consequência ali dos reveses militares que causavam muitas derrotas e poucas vitórias, haviam tensões e estouravam revoltas, que também eram alimentadas pela enxurrada de soldados que haviam abandonado o fronte em uma tentativa desesperada de voltar para casa sãos e salvos, né? E a segunda causa é a entrada dos Estados Unidos ao lado da Entente. Os Estados Unidos, em 2 de abril, ele declarou guerra à Alemanha e em 7 de dezembro à Áustria-Hungria. A decisão dos Estados Unidos ela poderia ser vista como uma consequência natural da guerra submarina conduzida ali pelos alemães, que havia tirado a vida de milhares de americanos, porém, na realidade, a decisão ela estava totalmente ligada à política econômica e diplomática que os americanos vinham conduzindo e que não era mais compatível com a neutralidade. Então, nos meses de julho
de junho e julho de 1918, foram percebidas perigosas rachaduras em vários pontos do fronte, a partir de Marne, passando pelo Piave, até o Oriente Médio. As frentes elas começaram, então, a se desfazer. Então, depois de diversas negociações, nas quais o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, tentou impor ali a sua ideia de princípio de nacionalidade na concepção da nova estrutura da Europa e do mundo, foi possível perceber, então, o desaparecimento de 4 grandes impérios, a redefinição dos limites dos vencedores e dos perdedores, que possuíam ali o espírito de vingança presente, e as colônias alemãs elas foram divididas entre a França e a Grã-Bretanha. Outra mudança proveniente da guerra foi a criação da Liga das Nações, que tinha o objetivo de se ter um organismo internacional capaz de encontrar uma solução diplomática para quaisquer novos conflitos. E esse princípio da nacionalidade tão defendido por Wilson, ele foi usado com critérios diversos, criando assim um ressentimento que explodiria poucos anos mais tarde. Portanto, então a Primeira Guerra Mundial ela saiu em um mundo diferente, marcado por ressentimentos, por tensões, violência e injustiças, não só entre os vencedores e perdedores, mas também entre os próprios vencedores. Das cinzas da guerra, surgiu uma situação de instabilidade profunda que em breve explodiria ali em novos conflitos que sujariam de sangue não somente a Europa, como foi desta vez, mas o mundo inteiro. É isso. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima, pessoal. Um beijo.